gente, tudo bem com vocês? Oi! Hoje estou com uma convidada super especial aqui no canal, a Lia, do blog Just Lia. Super feliz de estar aqui com a minha amiga mamãe juntas, finalmente. Sim, finalmente. A gente combinou de gravar, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, que a gente também gravou um vídeo pro canal dela falando sobre bebês e pets. Que ela tem 4, né? 4 gatinhos? 4 gatinhos e um bebezinho. E um gatinho também, um gatinho mano. bebezinho, E a gente gravou também, vamos ver se a gente consegue postar no mesmo dia pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre dicas infalíveis para mamães de primeira viagem. Pois é. Né? A primeira vez que a gente tá sendo mãe e foi ao Sim. mesmo tempo. Exatamente. Nossos bebês têm uma semana de diferença. Então a gente troca muita dica, a gente compara algumas coisas. Sim, então a gente se fala todos os dias praticamente no WhatsApp. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. O que você faz quando você faz isso? Então a gente decidiu reunir todas essas dicas e passar pra vocês. E a primeira delas, a gente vai falar sobre rotina, né? Que na verdade está nas nossas duas listas, e criar uma rotina é fundamental pro bebê, porque você ensina, né, a ele a tudo, você já começa a educar o seu filho. O que eu li é que o bebê ele fica menos ansioso se ele sabe o que está por vir. É verdade. Então se ele sabe que toda vez que ele toma um banho, em seguida ele troca a fraldinha, daí ele toma mamar e vai pra cama, é bom pra ele fica menos ansioso, menos perdido. Exatamente. E no começo, às vezes, a gente começou a fazer essa rotina, né? Então, a gente começou a fazer os horarinhos dele. No começo era 6h30 o banho. Tá. Aí é cedo pra caramba, né? Isso. Aí depois, quando era bem recém-nascido, aí depois passamos, com o horário de verão a gente passou pra 7h30. Aí a gente viu que se a gente pudesse alongar um pouco mais, ele poderia dormir um pouco mais também. Ele acordaria mais tarde. Aí hoje a gente dá o banho dele às 9 e dá o banho, né? Troca a fraldinha, põe pijama, porque eu tenho pijaminha já dele. É uma rotina. Uma rotina, parte, exato. Legal. Dá de mamar e põe pra dormir. Assim, há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, quando ele tinha 2 meses de idade, às vezes ele durava um pouco pra dormir. Às vezes eu fazia toda essa rotina e às vezes ele ficava agitado, não sei o quê. Hoje em dia ele já meio que eu acho que já sabe que é pra dormir. Então ele já vai relaxando. Assim, lá em casa a gente faz assim, quando dá 8 horas, ele troca a fraldinha, vamos pra cama, aí ele mama e eu apago a luz e fico no escuro, pra ele entender que ficou de noite, acabou a farra. Mas você dorme nesse horário ou não? Então, eu fico na cama com ele, às vezes eu pego o MacBook, trabalho quando ele dorme, às vezes eu vejo um seriado, eu não consigo dormir tão cedo, né? Muito cedo. Ele dorme que umas 8? Às 9, vai. Às 8 começa esse processo e aí às 9 ele dormiu. Aí às vezes eu levanto pra jantar, a gente não consegue jantar, janta depois. E às vezes é uma coisa boa porque assim, eu consigo, por exemplo, assistir um filminho com o Dani, entendeu? Sim. A gente consegue ter o nosso momento à noite. Sim, eu consigo trabalhar caso eu tenha que fazer alguma coisa ainda. Por que a gente também adiou esse horário? Porque eu fazia a mesma coisa. 8 horas da noite ele tava na cama, aí eu ia fazer o jantar, eu ia jantar, eu ia tomar banho, eu ia ficar com o Gui. Quando eu ia ver, eu ia dormir 11 e pouco da noite. Aí meia-noite ele já chorava. Entendeu? Eu acho que assim, a rotina não tem uma regra pra todas as mães. Cada família, né, tem que ver como que adapta, mas tem que ter a rotina. Sim, tem que ter, independente do que você for fazer. Que nem eu dou banho e você já não dá. É a sua rotina que você estipulou. Sabe uma coisa que eu quero botar na rotina que eu preciso pensar um pouco? É sonecas. Eu também, porque eu deixo diurna, livre, né? Eu também. Eu deixo muito livre pro Fê decidir quando ele quer dormir. Só que aí assim, ele dorme 10 minutos, acorda meio irritado. Eu vou tentar começar a fazer umas rotinas de sono. É uma boa dica vocês também aplicarem rotina de dia. Porque, né? Porque tem muita gente também que gosta de dar 2 banhos, por exemplo, por dia. Então, eu ainda não comecei a fazer isso, mas eu tava seriamente começando a pensar em dar 2 banhos, tipo um banho pra ele acalmar. Pra ele acalmar e dormir, entendeu? Tá. Então, por exemplo, eu já comecei a reparar que ele tira 3 sonecas durante o dia todo. Então, de manhã, aí, tipo, mais ou menos umas 2, 3 da tarde e depois entre 5h30 e 6 horas da noite. Sempre, assim, esses são os soninhos, né? O bebê não é um relógio, mas ao mesmo tempo ele tem um organismo que funciona, que se repete. Se repete. Às vezes ele dorme mais, às vezes ele dorme menos, se a gente passeia ele não dorme tudo isso. Tem dia que ele acorda de madrugada. Exato, então não é um reloginho, mas é mais ou menos isso. Então às vezes eu queria também colocar um banhinho pra ver se entra na rotininha, sabe? Fazer uma rotininha. Então rotina, gente, é essencial pra tudo. Pra você ficar bem, pro bebê ficar bem, né? Pra ele não ficar ansioso, primeira dica. Exatamente, pra ele não ficar ansioso, saber o que vai acontecer, né? Então... Aceite ajuda. Fundamental. Que é especialmente quando você acabou de ter o bebê. Eu pelo menos sou muito independente e eu pensava assim, não precisa vir ninguém aqui em casa não, eu me viro com meu marido, nananã. É essencial aceitar essa ajuda de início.
Alguém verdade. ficou com você? Ficou minha mãe, ela ficou quase um mês aqui em casa. A minha mãe ficou mais de uma semana também. E aí, assim, nesse começo, a minha mãe cuidava mais da casa. Minha mãe também. Isso. Fazer comida. Porque você teve o bebê é seu, vocês que têm que concordo, se entender. Concordo. Agora, hoje em dia, o tipo de ajuda que eu aceito é alguém que vai na minha casa e fica com o meu filho no igualzinho colo. comigo, igualzinho, a mesma coisa. Então, assim, os meus pais vão na minha casa e ficam com o bebê no colo e é maravilhoso, porque eu consigo trabalhar, fazer essas essas coisas, é verdade. Na verdade, olha, até quando ele completou, final dos 2 meses, vinha gente aqui. Minha sogra e minha mãe. Minha mãe, ela vem, na verdade, eles vêm até hoje, mas não toda semana. Antes era todo dia. Toda semana, nos dias que o Gui ia trabalhar, e eu ficava sozinha, tipo, eu tinha um desespero absurdo. Nossa, e eu ainda tenho a sorte de que o Dani trabalha comigo em casa, então a gente fica os dois juntos. Muita sorte. Porque ficar sozinho com o bebê é desesperador. Hoje eu tô acostumada, mas não vou falar que eu amo ficar sozinha. Eu amo ficar sozinha com o Henrique, porque eu tenho os meus momentos com ele. Isso. Sabe, é só eu e ele, mas às vezes dá aquele momento desesperador de chorar e você não sabe o que fazer, né? Então, bem no comecinho é bem ruim. Minha mãe ficou aqui comigo, ela me ajudou, mas isso nas tarefas de casa, ela fazia comida, limpava a casa, sabe? Aí às vezes, mãe, eu preciso tomar banho, lavar o cabelo. Ela cuidava de você, né? Mim, na verdade, exatamente. a ajuda do início não é cuidar do bebê, é cuidar de você, exatamente. A mãe recém-parida. Tanto é que ela fazia os meus lanchinhos da tarde, picava saladinha de fruta, tudo. Mães, exatamente. Aí depois começou a vir minha sogra, ela vinha, ficava o dia inteiro comigo e era a mesma coisa, assim. A minha sogra não, ela ficava mais com o Henrique e eu fazia as coisas, tudo, né? E aí começou, minha mãe às vezes veio visitar o Henrique, aí foi o que aconteceu. Começa a ficar com ele e eu começar a lavar roupa, arrumar o quarto dele. Porque agora é assim, é óbvio que a gente ama loucamente nossos filhos, mas tem uma hora que você não aguenta mais ficar segurando o bebê no colo, porque ele não quer deitar, ele não quer ir no berço, ele não quer nada, ele quer colo. Exatamente. Então é muito legal ter alguém que possa pegar um pouquinho dele. E às vezes ele não quer colo de você ficar assim em frente à TV, às vezes ele quer colo de você andar pela casa. Bom, gente, a terceira dica que eu dou pra vocês é a intuição, né? Intuição de mãe. Muita gente, você colocou seus palpites, né, no caso. Eu acho que assim, é muito bom, a gente tem aqui os blogs, a gente tem livro pra ler, a gente tem blog pra pegar ideia, a gente tem as mulheres da família que tiveram bebê pra pegar ideias. Mas no final, o que importa mesmo é você e seu bebê. Exatamente. Porque tem uma... Pode falar. Desculpa, não, pode falar. Tem uma coisa da natureza mesmo da mulher que muda e que ela fica com uma intuição mais forte. O seu sono fica mais fraco, fica diferente. Você tem uns cuidados que você presta mais atenção. Então siga a sua intuição, porque às vezes o que funciona pra você não é o que funciona pra outra mulher. Sem dúvida. Até eu falo isso até pediatra, sabia? Tá. Porque, por exemplo, meu pediatra é a favor de uma amamentação que eu não sou a favor. Eu não vou seguir isso. Eu escolho os outros conselhos dele, enfim, mas eu acho que a gente tem que filtrar o que é bom pra gente também, sabe? Lógico, pediatra, as recomendações médicas são uma coisa, mas coisas que eu não sou a favor, entendeu? Cada pediatra tem um segmento. Uma linha. A gente tá no nosso segundo pediatra, eu gostei muito do primeiro, mas mudei de casa. E eu tô gostando das coisas que ele fala, assim. Mas mesmo assim, você ouve uma coisa diferente do que é mais velho, geralmente. Exato. Vó, avô, pai, mãe, eles têm umas dicas de vivência diferentes. É verdade. Enfim, não tem regra, cada família encontra seu jeito. Exatamente. E muitas meninas perguntavam pra mim, né? E eu mesma perguntava antes de ser mãe, mas como você sabe? Não, gente, sabia trocar fralda, né? Exatamente. E assim, por exemplo, uma vez uma amiga minha falou assim que ela acordava antes de o bebê acordar na madrugada pra poder preparar pra dar mamãe. Eu falei, mas como você sabe? Como? Ela falou, você vai ser mãe, você vai saber. Então assim, tudo, mas como você sabe que ele tá chorando de fome? Como você sabe que é sono? Como você sabe que é fralda? Como você sabe que é, sei lá, que ele quer colo? Aí a gente fala, mãe sabe. É incrível, gente, é um instinto absurdo, assim. Tem outra coisa, o bebê também sabe, porque assim, o Fê, por exemplo, ele tá numa fase que ele não fica em todos os colos muito tempo. Quando eu pego no meu colo, eu posso não falar nada, ele sabe que é a mãe, o Dani, ele sabe que é o pai, a calma, é outra coisa, assim, verdade, é uma coisa muito pessoal você e seu bebê, então, assim, o pessoal pode dar muito palpite, mas o mais importante é você se seguir. É lógico. Minha próxima dica é seguir os gastos, assim, é um universo à parte, essa coisa de gravidez, de maternidade, a gente fica louca, a gente quer comprar tudo. Roupinha, sapatinho. E eu senti que
não precisa de tudo, assim. Pra mim, por exemplo, eu achei que não precisa ter muita roupinha, porque os primeiros dias do bebê não sai de casa. Isso é verdade. Ele só sai pra ir no pediatra, você não vai exibir os looks dele por aí. É verdade. Eu senti também que o quarto não precisa estar super equipado, porque o bebê vai só no máximo aproveitar o trocador e o berço. Ele não vai ligar se não tem uma prateleira, se não tem um quadro, Se o banheiro está enfeitado, se não. Se tem banheiro pra ele. Se tem banheiro pra ele, exatamente. E outras coisas também, tem muita bugiganga, tem, por exemplo, um potinho que esquenta lencinho umedecido, umas coisas que não vai precisar, você vai usar algodão e água. Então calma, eu sei que a gente fica um pouco agoniada querendo ter dinheiro pra tudo, mas não precisa de quase nada. É verdade. Até fralda, eu acho que eu imaginava que eu ia ter que comprar muito mais fralda do que eu tô usando. Eu também, sabia? Eu É também. tranquilo, Fizemos assim. super. Então, você fez estoque? Eu não fiz estoque. Não, eu não fiz chá de fralda. Eu também não, fiz chá de bebê. Aí eu ficava pensando assim, nossa, mas será que eu tenho que fazer o chá de fralda? Gente, não tá fazendo diferença, é muito tranquilo. Pelo que eu escutava era assim, eu tinha que fazer um estoque de fralda. E aí eu vi na internet uma tabelinha que mostra mais ou menos a quantidade de fralda que você precisa ter. Que legal isso. E deu certinho, assim, certinho. Põe no Google aí, sim, tabela de fraldas. que você vai achar, tenho certeza. É lógico, eu sou assim, eu amo comprar roupas e o Guilherme ama comprar brinquedos. Tá. Então, hoje, ele sai muito mais de casa, então eu prefiro comprar rouquinhos que ele vai usar, só que eu compro um pouco maior, porque eu sei que ele vai usar. Ele pode usar ainda, vai ficar um pouco grande, mas ele vai usar uma faixa maior de tempo. Uma faixa maior de tempo. Agora, pra recém-nascido, Jesus amado, é só body e pronto, porque... Tem necessidade. Aqueles macacões mais chiques, ninguém usa, porque tem que ser prático. Eu tive um só macacão, mas assim foi pra saída de maternidade só, porque o resto foi super mais básico. Boa dica. Então, controla os gastos e fica tranquilo, porque o bebê precisa de carinho e leite. Fim. Acabou, colo, só isso. É só amor do pai, da mãe, da família e leitinho. Só isso, é verdade. Bom, gente, uma dica que eu vou dar também é conhecer o choro do bebê. Assim, é muito difícil no começo, pelo menos pra mim foi muito difícil, muito. Porque eu não conseguia ficar sozinha em casa, porque se ele chorava eu já ficava desesperada, assim, agoniada mesmo, de meu Deus, eu preciso de alguém pra estar junto comigo, porque eu não ia saber o que eu... Gente, todo bebê chora, chora, vai chorar. É a única forma de comunicação que ele tem com a gente. Então ele vai chorar se ele tá... Às vezes ele tá incomodando com a posição no seu colo. Arroto, é. Ele fica agoniado quando ele tem um arrotinho pra dar, ele fica assim desesperado. Aí eu já sei que o choro é de arroto, põe pra arrotar, acabou. E cada bebê, por exemplo, o Henrique, ele não chora com fralda. Eu reparei que muita gente no começo, é fralda. Aí eu falo, gente, pera lá, não é fralda, ele não chora, ele não se incomoda. A intuição da mãe. E a gente começou a reparar que ele não se incomoda com fralda. Então começa a reparar outras coisas, que nem... Ele chora com sono, então ele tá com sono, ele começa a ficar irritado e chora, de chorar mesmo. Coloca a chupetinha, põe aqui pra fazer ninar, ele calma e dorme. Calma, e aí você vai perceber isso só na vivência mesmo, né? O Fê também começou, ele esfrega o olhinho, assim, quando tá com sono e chora. Tão bonitinho. E a gente vai aprendendo, e também não se desespere, né? Não fica achando que é uma doença, que é uma dor, exatamente. Faz parte. E tem essas coisas pra checar, né? Tem uma lista básica, não? Sim, primeiro você vai tentar fome, Exato. depois você vai tentar fralda, depois você vai tentar, sei lá, a posição que ele tá. Exato, às vezes é uma etiquetinha da roupa que tá incomodando. Entendeu? Então, lógico, são os princípios básicos que no começo eu apliquei, mas aí depois você vai conhecendo seu bebê e você vai ver que às vezes não é o que é, né, a realidade. Bom, minha última dica é sobre o pai, que é assim, é uma dica pra vocês estabelecerem tarefas, vamos dizer assim. O pai, ele não ajuda, o pai, ele participa tanto quanto a mãe, né? Os dois criaram, fizeram um bebê. Então eu acho que é muito legal, eu não sei quais são as tarefas do Gui, mas por exemplo, o pai não pode amamentar, né? Porque ele não tem o seio. Sim, não tem como. Então o que o Dani faz, por exemplo? Os banhos são do Dani. Ai, jura? Ai. Eu nem dou banho, o Dani dá. Eu ajudo, eu vou lá e esfrego e tal. Sim. Fralda também, a gente divide, acho que 50-50. Então é dividir essas tarefas pra ficar um pouco mais leve, né? Sim, sem E dúvida. não só pra isso. Porque o pai também precisa desenvolver um afeto ali com o bebê, dúvida, né? concordo A gente, muito. quando tá dando mamar, é um momento tão gostoso ali, nossa, afeto, de estar junto, carinho. O pai precisa encontrar esse momento. Concordo. Assim, como você falou, né? O Dani trabalha com você, então ele tá com você. O Gui não tá, então se o Gui tá fora o dia inteiro, eu faço as coisas o dia inteiro. Mas se o Gui tá comigo, ele troca a fralda, ele, que nem às vezes ele dá o complemento se ele precisa. Tem uma coisa que você falou uma vez, que é um horário que vocês dividem. Que você... Sim, como que é isso? Eu acho muito legal isso. Sim,
No começo, o Henrique acordava muito de madrugada, então, e de manhã, enfim. E aí o Gui, ele preferia muito mais ficar acordado de madrugada do que de manhã. E eu era o contrário. Então, o Henrique, por exemplo, chorou. Eu dava de mamar, e aí o Henrique é doido, Guilherme. E você ia dormir e eu ia descansar. Tá. E aí, se o Henrique demorasse 2 horas pra dormir, o Guilherme tava lá com ele. Tiveram vários dias que o Guilherme dormiu no quarto com o Henrique. Tá. Porque ele não conseguia dormir, reclamava, enfim. E aí de manhã eu acordava, eu tinha que dar de mamar, normalmente o Guilherme ia dormir. Aí ele que ia pra cama e você podia cuidar do bebê e ficar tranquila. Gente, a pessoa com sono é assim, você que tá com sono e não conseguir dormir é uma forma de tortura. É absurdo. Então você fica imprestável, você não consegue cuidar do bebê, você não consegue cuidar da casa, de nada. De nada. Nessas horas é muito bom ter alguma coisa, uma divisão. Agora como ele tá mais ou menos começando a... Às vezes a gente acha que vai entrar no eixo e não entra, né? Então... É bizarro, né? Dá um passo e de repente volta 2. Tudo. É absurdo. Mas assim, e o Guilherme trabalha, então também eu tenho que ter um bom senso. Eu não vou ele vai trabalhar de manhã, eu não vou acordar ele pra, né? Mas sempre que possível ele tá lá me ajudando. Então, e eu falo, pai não faz papel. Gente, o que eu recebo de perguntas, assim, quantas vezes eu fui em evento, por exemplo, mas o Henrique foi comigo, que eu sou a mãe? Eu recebi ontem isso, assim, como você consegue ficar 2 dias? Eu trabalhei 2 dias. Gente. Como você consegue ficar 2 dias longe? Tem outra pessoa, né? Sim, exatamente. Então ele tá com o pai. Exatamente. Então assim, as pessoas perguntam, ficou com a sua mãe? Não, gente, ficou com o pai. Mas ele sabe cuidar? Gente, cara, é pai, entendeu? É outra geração, porque acho que a geração, né, mais antiga, o meu pai, por exemplo, eu não sei se ele trocou minha fralda alguma vez na vida, né? Isso é verdade. Então agora... Os pais estão muito ativos, né, hoje? Hoje mudou tudo, hoje o pai entende o papel, ele sabe que é importante até pra relação do filho participar de tudo. Sim. E você não recebe muita pergunta assim, seu marido ajuda? Então, gente, meu marido não ajuda. Não ajuda, ele faz o papel de pai dele, é ponto, acabou. Não tem essa. Tem também aquela coisa que, essa eu nem ouço tanto, mas que eu vejo muito, que é assim, nossa, seu marido troca a fralda, que maridão, hein? Como se fosse E a gente, né? A gente que mulherzão também, verdade, né? concordo. Que mãezona, Que né? mãezona. Isso é verdade. Todo mundo são coisas pequenas que os dois fazem e ninguém é mais especial que o outro por isso. Concordo, sem dúvida. É isso, acho que só, né, de dicas. Acho que essas são as principais, assim, as infalíveis. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o canal da Lia aqui embaixo, o link do vídeo também pra vocês assistirem, né? Tá muito legal. Amei sua participação. Obrigada. Muito obrigada. Também conhecer o bebê. Eu também, o Fê é muito lindo. Vamos encerrar o vídeo por aqui? O Fê tá chateado. A carinha dele, meu Deus. Tá olhando pro Henrique. Senta aqui, olha pro amigo. Oi, gatinho. Dá uma mãozinha. As mães tudo boba, né? Tudo boba. Falando com voz de boba. Ai, meu Deus, você é muito fofo. Bom, é isso então. Não esquece de deixar o seu like. Se você gostou, se inscreva nos nossos canais. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo, tchau.